Olá, investidor! Seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Dayholder e hoje nós vamos falar um pouco sobre Engie Brasil. Hoje, como o objetivo aqui do canal é sempre comprar em torno de R$ 50, Engie estava um pouco para trás aqui e eu fiz um aporte nela. Tá? Comprei uma ação a R$ 41,86. Já fiz o lançamento aqui para adiantar e olha só, a carteira Dayholder já recuperou aí as perdas do início do ano de 2020, né? Está no 0 a 0. Tá bom? Então, olha só, o patrimônio crescendo ao longo do tempo, o importante sempre aqui, eu foco nos proventos, os proventos também crescendo. Nós não vamos ter uma média tão boa esse ano 2020 por conta da segurada aí dos bancos, mas eu acredito que até final do ano, 2021, a gente consiga retomar a normalidade aí. Bom, vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre Engie. A Engie hoje a gente fala muito sobre a dívida dela. Então, a gente vai analisar um pouco essa questão da dívida de Engie, né? Por quê? A gente não pode levar um indicador como uma única verdade. Então, geralmente o pessoal olha dívida bruta sobre patrimônio líquido, enfim, né? No caso aqui de 2. Por que a gente não pode analisar um indicador desses isoladamente? Porque eu tenho empresas com contextos diferentes. Então, eu posso ter empresas grandes, médias, pequenas e gigantes. Então, vai variar muito do tamanho do ativo, da empresa, da capacidade de ele remunerar o patrimônio, tá? Então, quando que uma empresa toma dívida de maneira inteligente? Quando ela consegue remunerar bem o capital de maneira constante ao decorrer do tempo. Então, para uma empresa que não tem receita recorrente, ou seja, receita todos os meses, todos os trimestres, para essa empresa é bem difícil tomar dívida, porque ela não sabe se vai ter receita para pagar. Já no caso de Engie, ela trabalha com uma espécie de licitações, então ela vence lá editais e nesses editais a renda já está programada, já está tudo certo, né? Que ela vai ser corrigida pelo IPCA, vai receber tanto por mês, enfim, algo mais ou menos nesse sentido, só para resumir. Então, quando a empresa ela tem uma receita recorrente, ela consegue quitar, né, os seus compromissos. Então, a gente não pode olhar simplesmente isso, tá? E então, quando que uma empresa vai tomar uma dívida de maneira inteligente? Imagine que Engie já tem uma receita, já está ganhando, já está fazendo dinheiro e tal, e aparece uma nova licitação, um novo contrato, né? Uma nova, a gente chama de concessão, uma nova concessão para ela atuar. Como ela não tem dinheiro, tá? Ela não vai tomar dívida, ou seja, ela vai pagar 0% de juros. Qual que vai ser a remuneração por ela não pagar juros? Também vai ser de 0%. Então, ela não vai poder participar dessa concessão, não vai tomar empréstimo, não vai pagar juros, mas também não vai ganhar nada. E agora eu tenho uma situação B, onde Engie, ela vai tomar, ela venceu lá uma concessão, uma licitação, um contrato, e ela pode, por exemplo, construir uma linha de transmissão ou uma usina hidrelétrica, enfim. Ela não tem dinheiro, então ela vai no mercado e ela vai tomar o dinheiro a 10%. Eu só estou exemplificando, arredondando os números para ficar fácil para você entender. Gente, Engie é uma empresa que a matriz é francesa. Então, é uma empresa que consegue captar aí dinheiro a juro quase, né, quase zero, não, mas o juro muito baixo, no exterior, inclusive. Para isso, ela vai fazer esse empréstimo de 10%, e quando que vai ser uma dívida inteligente? Quando ela conseguir remunerar esse capital emprestado a 10% a uma taxa maior. O que é o caso de Engie? Engie consegue remunerar o capital a um ROI de 15%. Professor, mas não é o ROI? Não. ROI é sobre o patrimônio líquido. Eu já vou te explicar algumas questões sobre o patrimônio líquido que pode ficar, esses 33% podem ser distorcidos. Tá? Mas ela consegue remunerar o patrimônio investido a 15,3%. Então, né, ela coloca aí, consegue fazer girar a 15%.
Então ela vai ganhar 15 e vai pagar 10. Vai sobrar para ela 5%. Então, nessa situação sobra 5%. A gente não está falando 5% de R$1.000. A gente está falando de projeto de 200 milhões, 300 milhões, é muita grana. 5% de 200 milhões é muita grana. Então, olha só, aqui ela não ia ganhar nada se ela não fizesse dívidas. Como ela fez dívida, ela consegue ganhar 5%. E a dívida, a despesa com juros, ela consegue lançar como despesa financeira. Então, ela faz a contabilidade inteligente. Ela tem um planejamento contábil, com certeza uma equipe muito bem capacitada. Então, no caso de Engie, como ela consegue projetos com renda recorrente, todo mês essa renda corrigida por indexadores, que é IPCA, enfim, ela consegue fazer uma remuneração boa do capital que ela empresta. Então, essa é uma dívida que agrega valor ao acionista. A gente sempre tem que acompanhar como é que está essa dívida, qual que é o custo dessa dívida e como é que a empresa está conseguindo remunerar esse empréstimo, esse ativo, né? Que na verdade ela está devendo, tá? Entra como ativo, mas também entra como passivo a dívida. A partir do momento que ela vai quitando a dívida, o passivo vai diminuindo, tá? Então, olha só, na contabilidade nós temos aqui, sempre eu vou ter um equilíbrio, lado esquerdo ativo e lado direito passivo e patrimônio líquido. Ou seja, aqui ó, são todos os bens e direitos da empresa. Aqui são todos os deveres e obrigações. E aqui embaixo é o capital do sócio, do acionista, é o patrimônio líquido. Então, por que muitas vezes ela tem um ROI muito alto? Porque por conta desse empréstimo, tal, ela é uma gigante. O patrimônio líquido dela, ele fica até espremido por conta desse passivo. Então, ela consegue remunerar muito bem, até porque ela tem margens bem interessantes. E uma curiosidade para a gente esclarecer aqui. Professor, então, quando é que uma empresa tem patrimônio líquido negativo? Uma empresa ela vai ter patrimônio líquido negativo? Eu estou só usando, não estou usando termos muito técnicos aqui, mas é só para a gente entender. Quando o passivo for maior que o ativo. Vocês entendem? Quando a dívida, os deveres e obrigações são maiores do que os bens e direitos. Então, o que tem que acontecer? Eu tenho que ter um patrimônio líquido negativo para equilibrar essa conta. Tá? Para a conta fechar aqui. Os dois ficarem iguaizinhos. É por isso que a gente tem situações de patrimônio líquido negativo. Então, sempre faça essa análise. Dívida não é ruim, mas você tem que entender como é essa dívida, para que está sendo usada a dívida. Olha só, a gente vê que ela toma dívida, mas o ativo aumenta. Patrimônio líquido não está depreciando, crescendo menos nos últimos tempos, mas crescendo. Aí a gente precisa começar a acompanhar os resultados. A Engie tomou todo esse empréstimo e nem tudo que ela tomou de empréstimo aí já está gerando receita, mas a gente percebe que já está começando a melhorar. Algumas unidades, algumas linhas estão começando a entrar em atuação. Tá? As margens ficam comprimidas por conta disso, mas espera-se que no longo prazo isso melhore. Olha só, o operacional da empresa melhorando. O resultado financeiro, sim, é preciso entender qual que é a capacidade financeira da empresa que está essa dívida, se ela precisa ter uma liquidez corrente, né? E o lucro líquido é para cima. Tá? Como é que eu sempre falo sobre dívida, você quer saber se a empresa vai conseguir pagar a dívida de curto prazo, é o indicador de liquidez corrente. Se eu tenho um indicador de 1, significa que o ativo circulante, ou seja, tudo que eu tenho para receber durante os próximos 12 meses é igual ao passivo circulante. Então a empresa, durante pelo menos 12 meses, ela não vai ter problema nenhum para quitar suas dívidas. Tá? Mas a gente tem que lembrar que tem receita recorrente.
Então, ela pode se dar o luxo de ter uma liquidez corrente pequena. É o caso de Sanepar também. Sanepar pode ter uma liquidez corrente menor porque todo mês está entrando dinheiro. É diferente de Grendene. Grendene já tem uma questão de liquidez diferente, olha só. Ela precisa ter uma liquidez corrente maior, porque ela não tem receita recorrente. Se não vender lá o calçado dela, não tem receita. Então ela precisa de uma liquidez corrente menor, porque senão ela não vai dar conta do passivo circulante, que é o que ela vai ter que integralizar nos próximos 12 meses. Vai ficar aqui na descrição outro link onde eu falo sobre uma parceria entre a ENGIE e a EDP com geração de energia offshore, em alto mar, em plataformas fixas e móveis, plataformas flutuantes. Vai ficar também um link de uma calculadora de imposto de renda, que é super fácil de usar, é só fazer o upload das notas de negociação. Tá? Você não precisa usar todos os meses, é o melhor custo-benefício do mercado, é a calculadora que eu uso. Se você quiser contribuir com o canal, não vai pagar nada mais por clicar nesse link, é o mesmo preço lá do site, você só vai me ajudar. E eu, como sempre, vou ficar muito grato e sempre produzindo mais e mais e mais conteúdos para você aí do outro lado. Engie na carteira, mochila nas costas e fui embora. Um grande abraço, pessoal, até a próxima!